O Palavra de Fato está de volta e agora eu quero compartilhar com você a palavra que nós trouxemos para esse dia. O texto bíblico que nós vamos ler se encontra no livro do profeta Jonas. Nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, e nós vamos trabalhar com você hoje o tema O Caminho da Desobediência. Então, acompanhe comigo a leitura desse texto bíblico que diz assim para nós. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Meus queridos, o profeta era aquele que Deus designava para ser o seu porta-voz a um povo, a um público a quem Deus determinava. No caso do profeta Jonas, Deus vem e diz para ele: olha, Jonas, eu quero que você vá até a cidade de Nínive. Nínive aqui é a capital da Assíria, do Império Assírio. Nínive era conhecida como uma cidade violenta, uma cidade ímpia, uma cidade incrédula em relação a Deus. Jonas é esse homem que não tem por Nínive nenhuma simpatia, não tem por Nínive nenhum carinho, não se importa com a situação espiritual daquela cidade. Mas ele tem agora uma missão. A missão dada por Deus de ir àquela cidade, anunciar àquela cidade que Deus se importava com eles e que eles deveriam se arrepender, porque caso contrário, Deus viria sobre aquela cidade com a mão forte, uma mão de juízo. Ora, era natural que um profeta como Jonas, por conhecer a Deus, simplesmente dissesse: então, Senhor, vou te obedecer. Se o Senhor está me enviando para ir àquela cidade, pregar a tua palavra a ela, então estou pronto para ir. Então, é natural, na nossa compreensão, que Jonas respondesse positivamente a essa ordem de Deus. No entanto, Jonas faz exatamente o contrário. O Jonas, ao invés de ir até o porto, tomar um navio que vai à direção de Nínive, ele embarca num navio que vai numa direção contrária, ele embarca num navio que vai para um lugar chamado Tarsis. Ou seja, Jonas se predispõe a desobedecer aquilo que Deus está lhe ordenando fazer. E Jonas vai sofrer as consequências da sua escolha pela desobediência. Ora, embora Jonas tenha vivido há muitos anos atrás, a cultura do Jonas, o contexto de Jonas seja muito contrário ao nosso, cristãos, pessoas, homens e mulheres do século XXI, a história dele ainda tem muito a nos falar, porque Deus continua falando ao nosso coração. Deus continua usando a sua palavra para nos dirigir, para nos orientar. Através da palavra, Deus continua determinando para a nossa vida qual é a vontade dEle para a nossa caminhada. Porém, nós, a exemplo do que aconteceu com Jonas, muitos ainda continuam fazendo a escolha que o Jonas fez. Continuam fazendo a escolha da desobediência. E o interessante é que muitos preferem o caminho da desobediência acreditando que nada irá lhes acontecer como consequência negativa. E é aqui que eu chamo a sua atenção para o fato de que
no caminho da desobediência, sempre vamos sofrer os efeitos colaterais dessa escolha que fizemos, a escolha de tomar caminhos contrários àquele que Deus escolheu, estabeleceu para nós. Então, hoje a minha palavra para você é uma forma de ajudá-lo a perceber as escolhas que você tem feito para a sua vida. Se você tem feito escolhas contrárias àquilo que você entende ser a vontade de Deus para você, é bem provável que você esteja sofrendo as consequências dessas escolhas e às vezes nem se dá conta de como essas consequências têm afetado a sua vida, têm prejudicado você. Então, quando pensamos sobre escolher o caminho da desobediência à vontade de Deus, nós, primeiramente, podemos aprender que o caminho da desobediência é sempre um caminho ladeira abaixo. É sempre um caminho que nos leva para baixo. É um caminho descendente. Não é um caminho em ascensão. Não é um caminho que nos leva para cima, que nos leva para o alto. Não, é sempre um caminho para baixo. Olhe e observe o que acontece com o Jonas. A Bíblia vai dizer para nós, primeiramente no versículo 3 do capítulo 1, o seguinte, que Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Observe o verbo agora. Desceu à cidade de Jope. Olha, quando Jonas escolhe desobedecer a Deus, observe qual é a direção do caminho. Diz aqui que ele desceu à cidade de Jope. Lá havia o porto onde ele iria embarcar em um navio. Veja agora o versículo 5. Diz o seguinte: todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram umas cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão. Mais uma vez, observe o verbo descer. O Jonas aqui já havia embarcado no navio em direção a Tarsis. Deus agora enviou uma grande tempestade, que já é a consequência da desobediência de Jonas. E lá naquele navio, o Jonas agora vai descer ao porão. Mais uma vez, observe, ele desceu até Jope, agora ele desceu ao porão, e agora vai acontecer um outro episódio. Versículo 15 vai dizer que depois que Jonas é identificado como o causador de todo o caos que estava se estabelecendo naquela embarcação, porque uma tempestade veio por causa da desobediência dele a Deus, diz o versículo 15, então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. Observe, agora os marinheiros não tinham outra alternativa a não ser se livrar do Jonas, pegam o Jonas e o lançam ao mar, ou seja, o Jonas que já havia descido até Jope, havia descido ao porão, agora ele desce até o mar. Agora veja, versículo 6 do capítulo 2 do livro de Jonas, diz que agora ele lá no mar, o texto vai dizer, ele próprio Jonas está declarando, afundei até os fundamentos dos montes. O Jonas agora está no ventre de um grande peixe e lá ele tem plena consciência de que ele está no fundo do poço. De maneira que ele diz que ele afundou até o fundamento dos montes, ou seja, na parte mais baixa da terra. Ou seja, Jonas agora se deu conta de que o caminho que ele escolheu, o caminho da desobediência, o levou ladeira abaixo. Ora, o que acontece com Jonas nessa história é, na verdade, uma metáfora, é uma ilustração do que acontece com todos aqueles que escolhem desobedecer a Deus. Se você tem feito a escolha de tomar caminhos contrários àqueles que Deus estabeleceu para a sua vida, não é de se admirar, não é de se estranhar que talvez os seus caminhos o tenham levado para baixo. E esse caminho
que leva para baixo se manifesta em vários aspectos da nossa vida, como, por exemplo, se você escolhe esse caminho de desobediência, a sua vida profissional, ela também entra numa situação de declive, descendo. Há quantos filhos de Deus que, embora afirmem crer em Deus, embora afirmem ser filhos do Senhor, estão desobedecendo a palavra do Senhor. Não estão escolhendo fazer a caminhada que Deus lhes propôs. E de repente eles começam a perceber que a sua carreira profissional, sua vida profissional não está ganhando aquela propulsão que ele acreditava que ganharia. Pelo contrário, ele começa a sofrer os efeitos colaterais negativos sobre a sua própria carreira. Às vezes, esse caminho que é ladeira abaixo começa a se manifestar na sua própria vida financeira. Ao invés de crescer, ao invés de prosperar, ao invés de encontrar equilíbrio financeiro, a vida financeira se desorganiza, porque as escolhas que ele fez são escolhas que não se harmonizam com aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, e essa vida financeira, em função dessa desobediência, se desarranja de tal forma que ele percebe sua vida financeira indo para baixo. Às vezes, esse caminho que está levando para baixo tem a ver com as suas relações familiares. Sua família, por causa da sua desobediência, ela está se fragmentando, as relações estão se enfraquecendo, o seu casamento entrou num processo de desgaste, sua relação com seus filhos já não é mais a mesma, não tem a mesma qualidade, não tem mais a mesma beleza, tudo isso em função da sua desobediência. Então, meu querido, eu gostaria de ajudar você a abrir os seus olhos e perceber que fazer a escolha pelo caminho da desobediência a Deus não é um bom negócio, porque, a exemplo do que aconteceu com Jonas, o caminho vai ser sempre descer, descer e descer. Também na sua vida com Deus. Há quantas pessoas que acham que pode manter a mesma qualidade do seu relacionamento com Deus desobedecendo? E de repente você se percebe, não mais aquele que tinha uma vida constante de oração, você começa a deixar de orar. Antes você tinha uma familiaridade com a palavra de Deus, agora você começa a deixar a Bíblia de lado. Antes você tinha uma rotina de frequência à sua igreja, onde você desfrutava de comunhão, de relações fraternas, e agora a igreja deixou de ser algo que faz parte do seu estilo de vida e da sua rotina semanal, diária. Sabe por quê? Porque você entrou no caminho da desobediência. Por isso, abra os seus olhos e perceba que desobedecer a Deus sempre nos coloca num caminho que nos leva para baixo. Segundo, nós vamos aprender que o caminho da desobediência traz sobre nós grandes tempestades. O caminho da desobediência não é um caminho confortável, o caminho da desobediência atrai tempestades sobre a nossa vida. Olha o que acontece com Jonas. Diz o versículo 4 do capítulo 1 do seu livro o seguinte: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Observe, Deus havia dito para o Jonas: vá à cidade de Nínive, pregue aquele povo, para que eles se arrependam, para que eles creiam em mim e eu perdoe os seus pecados. Ora, esse é o papel do Jonas como profeta. No entanto, diz o texto bíblico que ele preferiu ir para um lugar contrário. Ele queria fugir da presença de Deus. O Jonas está aqui deliberadamente escolhendo desobedecer. Mas quando ele embarca nesse navio, está indo em direção a Tarsis, o texto é bem claro, quando diz que o Senhor é quem fez soprar um forte vento, uma tempestade se abateu sobre aquela embarcação.
E essa tempestade vai fazer com que a situação fique caótica. Bom, o que está acontecendo com Jonas, mais uma vez, traz para nós essa compreensão de que quando escolhemos ir no caminho rumo à desobediência, as tempestades vão se abater sobre a nossa vida. A tempestade é inevitável. Há quantas pessoas que estão atraindo para si tempestades por causa da sua desobediência? Às vezes essa tempestade, ela vem e se abate sobre a sua vida profissional. Ora, você escolheu desobedecer, inclusive você tem feito no seu trabalho, dentro do seu contexto profissional, coisas que Deus não aprova. Você tem se envolvido com negócios ilícitos, você tem trazido para dentro da sua empresa dinheiro que não é abençoado, você escolheu desobedecer. E quando você menos se dá conta, lá vem uma tempestade sobre você. Às vezes você escolheu fazer um caminho de desobediência em relação à sua família. Você não tem sido o esposo que Deus quer, você não tem sido a esposa que Deus quer que você seja, você não tem sido o pai e mãe que Deus quer que você seja, você tem desobedecido a Deus dentro do seu contexto familiar e, de repente, a tempestade vem. A tempestade vem, às vezes, de forma avalaçadora, vem de uma forma poderosa e ela vem e te desestrutura. Às vezes essa tempestade se abate sobre sua vida financeira, porque dentro da sua administração financeira você não tem honrado a Deus, você não tem sido fiel a Deus, você tem sido desonesto no trato com o seu dinheiro, você tem desonrado os compromissos que você tem assumido, você não tem sido leal aos seus credores, e Deus não gosta disso, Deus abomina a desonestidade, e de repente você começa a ver que a sua vida financeira tem sido o alvo de tempestades terríveis, porque nessa área você escolheu desobedecer a Deus. Então veja, no caminho da desobediência, nós sofremos grandes tempestades. Mas existem algumas considerações que eu gostaria de fazer a você sobre essas tempestades que vêm sobre aqueles que desobedecem a Deus. A primeira consideração que eu quero fazer é: não tente minimizar os efeitos da tempestade sobre aqueles que estão em desobediência, porque o seu trabalho pode ser inútil. Isso nós percebemos na história do Jonas. Quando aqueles homens, os marinheiros, os tripulantes que estavam naquela embarcação junto com o Jonas, percebe que aquela tempestade é por causa de que ali tem um homem que está desobedecendo a Deus, e essa tempestade é resultado dessa desobediência, eles tentaram ajudar o Jonas, tentando minimizar, tentando amenizar os efeitos da tempestade sobre ele. Diz então, no capítulo 1, versículo 13, o seguinte: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Observem que esses homens, ao perceber que o Jonas está sendo alvo de uma tempestade promovida por Deus por causa da sua desobediência, eles tentaram então remar, levando aquela embarcação até a margem para salvar o Jonas, mas diz aqui que à medida que eles remavam, eles não conseguiam, porque a tempestade era forte demais, as ondas não permitiam que aquele serviço de remar, tentando salvá-lo, aquilo não tinha resultado. Sabe, quantas vezes nós tentamos amenizar a dor, as consequências, os efeitos colaterais sobre a vida de pessoas que visivelmente estão desobedecendo a Deus. Eu não estou dizendo que não devemos ter compaixão, misericórdia, sermos solidários, termos uma atitude de ajuda para com aqueles que estão ao nosso entorno. Não, o que eu quero dizer é que às vezes nós estamos tentando ajudar
e a gente não percebe que essa ajuda é inútil, porque aquela tempestade que está se abatendo sobre aquela pessoa é Deus agindo na vida dele, ajudando-o a entender, sabe, qual é desastroso fazer a escolha da desobediência. Segunda consideração que eu faço acerca dessas tempestades que abatem sobre aqueles que desobedecem. A segunda consideração, a tempestade que Deus promove não tem um caráter punitivo, mas tem um caráter redirecionador. Porque muitas pessoas entram em crise achando o seguinte: ora, Deus é esse ser impaciente e perverso para com aqueles que lhes obedecem. Tal qual com Jonas, Deus não aceitou a contrariedade desse homem, porque ele tem todo o poder, agora ele vai castigar o Jonas enviando uma tempestade. Ora, essa é uma ideia que eu diria assim, primitiva, é uma ideia que tem a ver com a nossa incompreensão da maneira como Deus trata e lida conosco. Essa tempestade que vem sobre o Jonas não tem como função punir o Jonas, castigar o Jonas, não. Essa tempestade tem como objetivo redirecionar Jonas. Jonas está indo para uma direção contrária àquela que Deus determinou para ele. O que Deus está fazendo é soprando ao contrário e dizendo: Jonas, abre os seus olhos, Jonas, acorda, perceba que o que você está fazendo não é bom para você. Às vezes, quando começamos a sofrer os efeitos da nossa própria desobediência, aí nos vem a crise, porque as tempestades geram o prejuízo, nos geram dor, nos geram desconforto, e aí no meio dessa dor, desse desconforto, dessa crise, a gente começa a querer questionar Deus. Ah, Deus, por que o Senhor está me castigando? Ah, Deus, por que o Senhor está me punindo? Ora, eu quero que você entenda que Deus não está te punindo, Deus não está te castigando, Deus está simplesmente usando uma tempestade para te redirecionar. Sabe, nós somos pessoas com coração tão duro, nós somos pessoas tão difíceis no seu trato, que às vezes Deus quer mandar simplesmente uma brisa, mas a brisa não é suficiente para nos ajudar a entender. Às vezes Deus quer vir e falar conosco de uma forma franca e mansa, mas a voz mansa de Deus, às vezes, nós não conseguimos discernir. Por isso que Deus muitas vezes tem que gritar para a gente poder entender. E aí então eu menciono a fala do C.S. Lewis, um escritor inglês que outrora fora ateu, mas converteu-se a Cristo e passou a usar da literatura para expressar os valores cristãos. C.S. Lewis é autor das Crônicas de Nárnia, e um dos seus livros, o C.S. Lewis escreve algo muito interessante sobre o sofrimento ou a dor que às vezes passamos. Ele diz o seguinte: Deus sussurra nos nossos prazeres, mas grita por meio do sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Ora, às vezes nós estamos tão obstinados e cegos no caminho da nossa desobediência, que nós não conseguimos perceber os sinais que Deus nos coloca, tentando nos alertar. E Deus, porque é misericordioso, Ele então usa o seu megafone para gritar conosco, para que a gente entenda que o caminho está errado. Ora, o sofrimento é essa forma que às vezes Deus usa para redirecionar a nossa vida, porque Ele sabe que obedecê-lo é sempre o melhor caminho, é sempre muito mais vantajoso. A terceira consideração que eu faço acerca das tempestades que vêm sobre nós em função da nossa desobediência é que a tempestade passa quando nós resolvemos obedecer. Veja o que diz o versículo 15 do capítulo 1 do livro de Jonas. Diz o seguinte: então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ora, quando Jonas é lançado ao mar, diz o texto bíblico, a tempestade se aquietou. Sabe por quê?
Porque a função da tempestade era redirecionar o Jonas. A partir do momento que Jonas entrou nesse caminho, nesse processo de retorno ao caminho da obediência, a tempestade perdeu a sua função. Ora, é natural que quando você escolha obedecer, Deus então retire aqueles elementos redirecionadores. É natural que então Deus faça cessar a tempestade, porque a tempestade perdeu sua função. Então, se você quer ver a tempestade que está se abatendo sobre você realmente se aquietar, então obedeça. Faça aquilo que Deus quer de você e que você entende que Deus está esperando da sua vida. Mas existe uma outra lição que nós aprendemos sobre Jonas acerca do caminho da desobediência. Nós aprendemos que o caminho da desobediência é um caminho de insensibilidade. Quando nós entramos num caminho de desobediência, a tendência é que nos tornemos pessoas insensíveis. Isso aconteceu com Jonas. Observe, o versículo 4 e o versículo 5 do capítulo 1 nos diz o seguinte: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram umas cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, se deitado, dormia profundamente. Olha, tente imaginar esta cena. O Jonas está numa embarcação, a tempestade já está soprando fortemente sobre aquela embarcação. Diz o texto que a embarcação estava, inclusive, correndo o risco de sofrer algum tipo de trauma, a ponto de naufragar. Aí, então, os marinheiros, desesperados, começaram, um orava, clamava ao seu Deus, o outro gritava desesperado, começaram a pegar, inclusive, os seus pertences, lançando ao mar para aliviar o peso da embarcação. Então, o caos se instaurou naquele lugar. Era impossível, naquela agitação, a embarcação sendo levada de um lado para o outro de forma abrupta e violenta, era impossível que alguém encontrasse um cantinho para dormir sossegadamente. No entanto, o texto disse que Jonas havia descido para o porão e lá dormia profundamente. Sabe por quê? Porque quando nós escolhemos o caminho da desobediência, nos tornamos insensíveis. Ao nosso redor, as coisas estão em total desordem, mas nós não conseguimos percebê-las e nós então dormimos. Sabe, talvez por causa da sua desobediência, a sua família está sofrendo terrivelmente, seu casamento está se esfacelando, os seus filhos estão se distanciando de você afetivamente, mas você está em desobediência e você não percebe, você não consegue perceber quão mal anda a sua relação conjugal, você não consegue perceber quão distantes estão os teus filhos afetivamente, porque a desobediência a Deus fechou os seus olhos, a desobediência a Deus endureceu o seu coração, você se tornou insensível. Às vezes você também está fazendo um caminho de desobediência no seu contexto profissional, e você não está se dando conta, a sua empresa está correndo sérios riscos, a sua reputação está sendo arranhada e destruída, sabe, você está correndo um sério risco, está sofrendo uma ameaça muito grande de perder o que você construiu, mas você está em desobediência, de maneira que você se tornou insensível e você não consegue perceber os riscos que você está correndo, riscos seríssimos, mas você não está se dando conta. Às vezes você está perdendo, inclusive, sua saúde. Você fez a escolha da desobediência, a sua saúde está se perdendo.
saúde psíquica, a sua saúde física, você está comprometendo sua integridade física, psíquica, mental, emocional. Mas o caminho da desobediência fez de você essa pessoa insensível a ponto de não perceber os danos que estão vindo sobre a sua vida. Então, cuidado, se você escolheu desobedecer, é bem provável que haja situações muito mais sérias ao seu entorno, que estão relacionadas diretamente à sua vida, mas que você tem olhado de forma sem considerar a gravidade. Às vezes é a esposa dizendo para você que as coisas não estão bem. Às vezes seus filhos estão gritando com o comportamento deles para dizer que você precisa mudar. Às vezes seus funcionários na empresa estão tentando sinalizar para você que as coisas não estão bem. Às vezes os seus pais estão aí tentando dizer para você que o seu caminho é um caminho danoso, terrível, perverso, desastroso. Mas você tem olhado para tudo isso e percebido que é muito menor do que aquilo que eles estão falando. Talvez está na hora de você considerar com seriedade o que realmente estão tentando dizer para você, porque o caminho da desobediência nos torna insensíveis, portanto, incapazes de perceber a real situação, a gravidade que está nos rodeando. E aí, então, eu concluo dizendo para você que o caminho da desobediência, ela traz sofrimentos a todos quantos estão no caminho conosco. Quando você escolhe o caminho da desobediência, você precisa entender que as consequências da sua desobediência não recaem somente sobre você, mas recaem sobre todos quantos estão no barco com você. Porque o texto diz o seguinte, versículo 4 e 5 do texto que nós lemos, diz que depois que o Senhor enviou aquela forte tempestade, o navio estava a ponto de arrebentar-se, naufragar. Aqueles marinheiros, a tripulação daquela embarcação, desesperada, começou a pegar os seus pertences e jogar ao mar na tentativa de aliviar o peso da embarcação para conseguir salvar suas vidas. Ora, a desobediência era do Jonas. Mas quem estava sofrendo a consequência não era só eles. Todas as pessoas que estavam na embarcação com ele começaram a sofrer as consequências da desobediência dele. Eu quero que você entenda que quando você escolhe desobedecer a Deus, todas as pessoas que estão no barco com você sofrem a consequência. Você que é pai, você precisa considerar muito as escolhas que você faz para a sua vida. Porque se você escolheu desobedecer, não é só você quem sofre, seus filhos sofrem junto com você. Se você é casado, escolheu desobedecer, cuidado, porque a sua esposa vai sofrer as consequências com você, o seu esposo vai sofrer as consequências com você. Você tem uma empresa, a sua empresa gera emprego, são pais de famílias, pessoas que dependem daquele trabalho para levar o recurso para a sua casa, manter a sua família, e de repente você tem feito escolhas perigosas. E quando a tempestade vier sobre você, as pessoas que estão no barco contigo vão sofrer os danos também. Agora, o contrário disso é verdade. Quando nós escolhemos obedecer, todas as pessoas que estão ao nosso entorno, elas são abençoadas juntamente conosco. Como é bom, quando um pai escolhe obedecer, os seus filhos são abençoados juntamente, sua esposa é abençoada juntamente, essa mulher que escolheu obedecer a Deus, seu marido é abençoado juntamente com ela, toda a sua casa é alvo dessa bênção que é atraída pela obediência. Então, se você tem escolhido desobedecer, olha, se você não se importa com os sofrimentos que vêm sobre a sua vida, passe a se importar com os sofrimentos que vêm sobre aqueles que compartilham a vida com você. Mas eu gostaria de terminar dizendo para você que, mesmo no caminho da desobediência, Deus manifesta a sua misericórdia. Mesmo que nós escolhemos
desobedecer, ainda assim, Deus continua manifestando sua misericórdia para conosco. É assim que tem sido com a sua vida. Mesmo que você tenha desobedecido, Deus ainda continua de forma misericordiosa abençoando você. Veja, o que acontece com Jonas? No capítulo 1, versículo 17, diz que depois que ele é lançado ao mar por aqueles tripulantes do navio, porque eles tentaram salvar o Jonas, quando se deram conta de que não dava para salvar o Jonas e que eles iam perder sua própria vida, eles resolveram então lançar o Jonas ao mar. E diz então que o Jonas sendo lançado ao mar, versículo 17, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Ora, o Jonas naquele mar, ele seria ali provavelmente, sofreria a morte. Ele não conseguiria ficar muito tempo boiando, nadando naquele mar. Talvez algum tipo de animal, algum peixe marinho, algum animal marinho poderia até usá-lo como alimento, sabe? Agora, veja, Deus é tão bondoso para com Jonas que mesmo ele estando em desobediência, aquele grande peixe que o engole não é agora resultado da punição, do castigo de Deus, não. Ali foi a forma que Deus usou para proteger o Jonas e guardar o Jonas. Jonas estava ali guardado no ventre daquele grande peixe. O que eu vejo nisso é a misericórdia de Deus para com a vida desse homem. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Quantas vezes você percebe, mesmo estando no caminho da desobediência, a tempestade vem, mas mesmo no meio daquela tempestade, Deus ainda está com a sua mão, livrando de perigos e de prejuízos ainda maiores. Quantas vezes no caminho da desobediência, embora venha as tempestades, mas você percebe que ainda ali está a mão de Deus livrando de danos ainda mais terríveis. Sabe por quê? Porque lá está a misericórdia de Deus manifestando-se sobre a sua vida. Mesmo que você tenha escolhido desobedecer, eu quero que você se lembre, Deus continua com os olhos de misericórdia sobre você. Porque Deus tem paciência e espera que mesmo aqueles que escolheram desobedecer se arrependam e retornem para o caminho da obediência. Então, se hoje Deus está abrindo os seus olhos, se hoje você tem percebido que não tem valido a pena o caminho da desobediência, há uma alternativa. Você pode se voltar para Deus, fazer a oração do arrependimento. Você pode confessar a Deus os seus pecados. E Deus então vai ajudá-lo a ter o seu caminho redirecionado, em direção à obediência. Por isso, se você tem desobedecido ao Senhor, a nossa palavra hoje é uma forma de dizer para você, não vale a pena. Não vale a pena desobedecer a Deus. O que vale a pena mesmo é obedecermos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Você tem sofrido as tempestades? Não é Deus pesando a mão sobre você. É Deus tentando te redirecionar. Mesmo no meio das tempestades, você tem percebido um cuidado. É Deus cuidando de você. É Deus chamando você para se arrepender. Então, hoje, volte-se para Deus. Escolha obedecer. E você verá como Deus há de mudar a sua história, há de mudar a sua realidade. Meu querido, eu espero que essa palavra tenha sido bênção para o seu coração, tá bem? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o nosso momento de oração.